A paz do Senhor, querido professor, tudo bem? Estamos aqui para dar aquela pré-aula que vai te auxiliar e vai te dar mais ideias para dinamizar ainda mais um pouco da sua aula desta próxima semana, tá bom? A lição de hoje é a lição de número 9 do Jardim de Infância e o tema é Jesus acalma a tempestade. É talvez uma lição muito conhecida por você, não sei se pelos seus alunos, mas como você sabe, a Bíblia ela é inesgotável daquilo que nós podemos aprender sobre textos talvez muito corriqueiros, mas que tem muita mensagem para entregar, não só para você, como para a sua criança. Porque você sabe que sempre que você vai estudar uma lição, você sempre pode buscar ainda mais recursos, mais informações, para que aquilo possa alimentar ainda mais você. E depois você vai esmiuçar um pouco e trazer para a criança de uma forma mais lúdica, de uma forma mais clara para ela. Mas você não deixe de se aprofundar nos textos. As lições da Bíblia são sempre muito edificantes, tá bom? Então a lição de hoje, ela tem como esse tema sobre acalmar a tempestade, sobre esse grande milagre que Jesus fez. E onde é que está o versículo de memorização? Está lá em Marcos, capítulo 4, versículo 41, que diz assim: que homem é este que manda até no vento e nas ondas, né? Então nós vamos falar sobre esse grande milagre de Jesus, que ele acalmou a tempestade, ele acalmou os ventos e as ondas que estavam ali atemorizando aqueles discípulos. Então esse é o versículo, tá bom? E qual é o objetivo? Sempre busque saber qual é o objetivo da lição. Você pode, claro, incrementar outros objetivos de acordo com a sua turma, de acordo com o que você veja que seria interessante para que você possa falar para as crianças. Mas sempre veja também os objetivos do autor da lição, porque isso vai também te dar uma ideia, um direcionamento sobre como você vai aplicar a aula daquela semana, tá bom? E hoje os objetivos são, primeiro, entender que devemos confiar em Jesus e o segundo, que crer que em meio às nossas maiores dificuldades, Jesus está conosco. Então nós vamos falar e permear um pouco sobre isso e você precisa começar logo já falando com as crianças, explicando a elas sobre esse efeito do que é confiança, falando o que significa esse conceito, que é confiar em Deus, confiar que Deus é a melhor coisa e que Ele sempre pode estar conosco para nos ajudar a enfrentar as dificuldades. Então a gente precisa mostrar às crianças sobre esse benefício de confiar em Deus, mesmo que ela esteja passando por alguma coisinha na casa, na família, na escola, que ela veja muito difícil, mas nós devemos continuar permanecendo e confiando em Deus, mesmo em meio a tantas dificuldades e às vezes a coisas até assustadoras, tá bom? Porque você sabe que criança se assusta com coisa até muito menor, mas para as nossas vidas também. Tem coisas que a gente passa que nos assustam, mas que bom é saber que temos um Deus em quem podemos confiar, tá bom? Então você tem que tratar sobre esse conceito da palavra confiança com a criança, para que ela possa entender, para que ela possa saber aplicar na vida dela. Não adianta falar um conceito muito abstrato, é preciso deixar uma coisa mais clara para ela, deixar que ela entenda o que é confiar no conceito da vida dela, durante a vida dela. Você pode dar exemplos práticos do que é confiar em Deus, tá bom? E aí o que acontece? Sobre esse assunto que nós vamos tratar hoje na lição, você vai ver que essa questão de Jesus ter feito e acalmado a tempestade e ter feito com que os discípulos não ficassem mais atemorizados, e eles estavam atemorizados com razão, porque os discípulos, a maioria ali, eles eram pescadores. A maioria dos que estavam ali no barco. Mas eles sabiam que o mar estava revolto demais. E existem alguns conceitos históricos também que falam que aquele local ali realmente já era corriqueiro, tem muitas tempestades dentro do mar. Então eles estavam meio assustados com razão. E você precisa explicar a elas por que eles estavam assustados. E explicar o que é tempestade. Quem sabe você pode iniciar dizendo: você sabe o que é tempestade? Já passou por uma tempestade? Você sabe como é que funciona? E aí o que acontece? Eu trouxe para vocês aí, vai estar na página inicial, tem tudo lá para que vocês precisam para a aula de hoje. Tem lá, na parte da música, tem lá um link de um som sonoro, de um efeito sonoro, né, de tempestade. Por que eu coloquei esse efeito sonoro? Porque eu já disse a vocês que eu gosto também de trazer efeitos concretos. Então a criança, ao ouvir aquela tempestade, se ela não sabia o que era, ao ouvir aquele barulho, ouvir aquele efeito sonoro, ela vai entender e talvez ela vá relembrar daquilo lá, de como talvez ela passou, ela já viu um vídeo, a mãe já contou que passou. Então, se ela não sabe o conceito de tempestade, ela vai entender baseado nesse áudio que eu coloquei aí. E você agora vai ouvir também aí, ó, esse áudio dessa tempestade. E esse áudio aí eu queria que você usasse
em um dado momento muito específico, que seria na memorização, tá bom? Você vai pegar esse áudio e colocar na sua sala lá escondido. Eu aconselho que você coloque, que as crianças não vejam você usando, já deixa lá o caixinha de som preparado e você só vai, ó, clicar no telefone para poder liberar o áudio na hora específica, tá bom? Como é que seria? Você vai colocar as crianças ao chão, no chão assim, você vai colocar pode ser TNT, pode ser um lençol, um voal como esse aqui, tá? Azul. Você vai colocar e você vai fazer com que uma das crianças seja Jesus. E essa criança que vai ser Jesus, ela vai ter que falar pedindo para as ondas e o vento se acalmar, né? Para que ela vai ter que fazer a mesma dramatização do que Jesus fez. E aí as outras crianças da sala vão ficar sob esse pano ou segurando esse pano, fazendo chacoalho assim, enquanto o som está lá rolando, tá bom? Aquele áudio, aquele efeito sonoro. E as crianças têm que fazer, ó, aquele barulho e ficar atemorizadas. Quem sabe você pode também fazer com que as crianças possam dar uns gritinhos. Se por acaso sua sala for um pouco compartilhada, peça para falar mais baixo, né? Mas se você tiver uma sala específica, pode fazer para as crianças gritarem: ah, vamos lá, fiquem assustados agora. E todos começam a gritar. E o efeito sonoro lá, do sonzinho da tempestade tá lá durante. E aí quando Jesus fala: acalme-se vento, acalme-se mar, pare tempestade. Quando Jesus disser isso, o que acontece? Aí você desliga o som. E aí realmente vai acabar, vai acalmar aquela tempestade. Então é uma forma lúdica e que eu garanto que todos vão querer ser Jesus alguma hora para poder fazer com que a tempestade se acalme. Você pode até fazer um rodízio, né? Se for poucos alunos, claro. Fazer com que cada um seja uma hora Jesus e os outros sejam os discípulos. Agora, se forem poucos alunos, se forem muitos alunos, aí não tem como, né? Você tem que escolher apenas um aluno para fazer aquela dramatização. Então, você vai usar esse efeito sonoro que eu botei aí o link e vai usar também algum recurso para simular o mar agitado e as crianças que serão Jesus e serão os discípulos. Então, desta forma, você também já pode apresentar a lição ali mesmo, tá? Ali mesmo você já pode iniciar contando como foi que os discípulos se assustaram, por que eles se assustaram, né? Que Jesus estava lá dormindo no barco, que Jesus estava tranquilo enquanto eles estavam agitados. Que coisa linda, né? Que mensagem maravilhosa para as nossas vidas. Jesus está tranquilo enquanto a gente às vezes está muito agitado. Então ele estava lá dormindo tranquilamente enquanto os discípulos estavam atemorizados. Foram lá acordar Jesus e Jesus veio e resolveu o problema. Simples assim. É assim que acontece quando Jesus entra em ação. Então vocês têm que mostrar a ela que mesmo que seja muito dificultosa a situação, Jesus sempre pode resolver. Nós temos um Deus em quem podemos confiar e um Deus que pode resolver tudo. E os discípulos naquele momento ficaram assustados porque eles já conviviam com Jesus, mas eles ficaram: nossa! Aí é o versículo de hoje: que homem é esse? Que até o vento, que até o mar lhe obedece. Veja, né? Então, naquele momento, eles tiveram algo, uma base, eles viram em ação o grande poder de Deus. Você já viu o mar? Você já viu como ele é grande? Você imagina Deus ter poder para aquilo ali, para acalmar aquele vento, aquele mar? Então você vai assim, ó, tratando com a criança, vai perguntando se ela já viu um mar agitado, as ondas. Você já tentou falar com o mar, ele obedece você? A você não obedece, né? Mas a Deus obedeceu. Então você vai tratando com a criança. Você pode usar já esse recurso aqui no chão mesmo, contar a história. Mas, se você preferir, eu deixei para você também uma outra opção que está lá no seu PDF, que é esse material aqui, ó. Como você sabe, eu sempre trago um recurso em folha, porque você pode usar como molde para fazer em EVA ou em outro material, ou também colocar só assim mesmo, não tem problema, tá? Aqui você vai ver que tem Jesus já no barco aqui. Minha impressora tá ruim, né? Vocês já sabem, então ela tá saindo uns tons diferentes, mas na impressão de vocês vai sair maravilhosa. Então tá meio esverdeado o barco aqui. Então você vai ver que Jesus já tá no barco e você pode, eu aconselho, né, cortar aqui e colocar os discípulos, ó. Tem vários discípulos aqui. Tá vendo pra você? Eu coloquei no paletó só pra mostrar você aqui, tá vendo? Então os discípulos estão todos aqui, os 12 discípulos estão aqui e você vai colocando no barco e vai contando a história e mostrando a elas como é que aconteceu, tá? Tem essa opção de recurso lá pra você no PDF e também tem aquela opção de você mesmo fazer aquele barquinho. Lembra que todo mundo quando era criança fez algum barquinho, alguma dobradura de barquinho? Se você não é bom em dobradura, pelo menos barquinho você já fez, né? Então aqui tem uma dobradura gigante, vamos dizer assim, de um barco, tá bom? É do mesmo jeito que você faz o pequeno, mas aqui foi feito numa cartolina para ficar maior. E aqui tá os discípulos, aqui tem só uma representação, né? Porque você colocar os 12 discípulos aqui não daria. Então aqui tá os discípulos, ó, feito de quê? De rolo de papel higiênico. Gente, é muito simples, olha. Rolo de papel higiênico, cobriu assim, fez uma carinha, pegou um outro pedaço, colocou em cima para fazer a cabecinha, para colocar aqui, ó.
e amarrou com um cordão. Muito simples, não tem muito o que fazer nisso aqui. E Jesus a mesma coisa, só que aí Jesus a gente botou um manto branco, né? Bota um pezinho, colocou para diferenciar Jesus dos outros discípulos. Então aqui é somente o quê? Uma dobradura simples de barco, tá? E os discípulos de rolo de papel higiênico. E você pode ir apresentando a história neste recurso aqui. Eu preferia assim do que assim no papel, mas tem a opção, vai depender do que você vai ter tempo, de quando você está vendo esse vídeo, se vai dar tempo de confeccionar tudo isso. Caso não, não importa. O maior visual é você, tá bom? Você é um visual vivo. Então, a forma de como você vai apresentar a lição vai ser o diferencial. Então, tem essa forma aqui que você pode apresentar a história, tá bom? Eu coloquei... Aqui tem umas fitinhas, porque você poderia encostar na parede, tá? E aqui na frente, ó, umas ondas de EVA só para dar um diferencial, tá vendo? Eu encostei aqui para ficar melhor, para vocês verem. E aí, vocês podem apresentar aqui também. E aí, vocês vão ver também no PDF que já vai ter o versículo aqui. Esse versículo, olha, que tá escrito aqui, homem é este que até no vento e no mar ele manda, né? E tem em Marcos 4:41, tem a imagem aqui dos discípulos assustados, Jesus tranquilo, e aqui essa tempestade com raios e tal. Então vai ter também esse recurso aqui, esse, vamos dizer assim, esse pôster que você pode usar para colocar na sua sala para falar a partir do versículo, porque é importante que quando as crianças estejam lá, elas sempre repitam, né? A criança aprende por repetição. Então você vai repetir aquele versículo várias vezes para que ela possa sair dali entendendo e sabendo sobre como o que os discípulos falaram ao ver Jesus fazer aquele grande milagre, tá bom? E com a opção também de uma música para você colocar aí, para suas crianças cantarem no início ou no fim da lição, tá lá Jesus acalma a tempestade, de Os Milagres de Jesus, volume 3, tá lá o link também no PDF para você ver, e você vai clicar e vai direto para essa música que fala exatamente sobre essa história aqui, tá bom? Que você pode também, a hora que a criança está fazendo alguma atividade, ou se você tem o costume de dar lanche, no momento dali você pode colocar essa música para a criança poder fixar ainda mais o conteúdo que você deu, tá bom? Então, nesta lição, ela vai sair daqui entendendo que o nosso Deus é poderoso para acalmar qualquer tempestade, e ela vai sair de lá confiando que o Senhor tudo pode fazer, tá bom? Eu espero que tenha sido útil, professor, esta lição para você e que possa ter te dado algumas ideias para dinamizar ainda mais a tua aula. Se você gostou, eu peço que você compartilhe, que você curta, ou então deixe um comentário, que isso com certeza vai fortalecer o canal da nossa igreja. Que Deus abençoe a tua vida e a paz do Senhor. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar a nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.